Aqui o Antônio Trintini. Boa noite, Antônio. Rogério, fala um pouco o que seria do Líbano numa possível guerra total de Israel com o Hezbollah. Olha, eu acho que a infraestrutura do Líbano seria muito castigada, Antônio. E esse é um dos motivos pelos quais está na região, mais uma vez, o Amos Hochstein, que é uma espécie de negociador entre Israel, o Líbano, os interesses da indústria do petróleo ali no Mediterrâneo, buscando, de alguma forma, uma solução de contemporização entre o governo do Líbano, entre as forças no Líbano que dialogam com os Estados Unidos, que dialogam com os franceses, o Hezbollah e Israel. Porque para a indústria do petróleo não é uma boa, nesse momento, que haja problema em relação ali às suas plataformas de petróleo no Mediterrâneo Oriental, nas águas territorialmente reconhecidas como territórios do Líbano e de Israel. Inclusive, esse senhor Hochstein, ele foi um dos responsáveis por uma solução relativamente estruturada que permitiu que não houvesse um conflito marítimo entre Israel e o Líbano, isso muito antes de começar essa situação em Gaza, tá? Seria desastroso não só para o Líbano, mas para Israel também, tá? Para Israel também, podem ter certeza disso. Evanderson Araújo pergunta se esse acordo seria uma vitória do Hamas. É muito cedo para saber. Primeiro vamos ver se esse acordo é cumprido, em que termos, né? Porque no momento há muita especulação. E depois, eu acho que a gente consegue, talvez, ter uma perspectiva um pouco mais densa, né? A questão que a Samia traz da infraestrutura do Líbano já está numa condição deplorável, né? Com a economia muito vulnerável. Inclusive, eu quero lembrar aos senhores que a economia do Líbano, ela, em mais de uma ocasião, houve ali contatos para que houvesse uma auditoria no Banco Central, cuja empresa contratada havia sido a Álvares e Marçal, essa mesma que empregou o ex-juiz Moro, aí de maneira muito rápida, muito transitória, e acabou não indo adiante a auditoria. Então a economia do Líbano está muito vulnerável, isso fez com que muitas vezes houvesse, inclusive, conflitos entre diversos grupos políticos. Há um grupo ali ligado a falangistas, ligado a sunitas, que se opõe ao Hezbollah. Há um grupo mais próximo dos franceses. Há a questão de algumas lideranças drusas. Há a questão também de alguns grupos que são mais alinhados à Turquia e que, de repente, podem até estar próximos de alguns chamados insurgentes na Síria. É muito complicada a questão ali do Líbano. Fato é que eu tenho certeza que o Líbano não tem interesse numa guerra, tá? Agora, eu não sei se isso vale para os Estados Unidos e para Israel no que diz respeito a ultrapassar determinadas situações, determinadas barreiras que não possam fazer com que o Hezbollah volte atrás, tá? É importante que se tenha essa perspectiva. Sobre o aspecto da corrupção no Líbano, realmente é um dado muito complicado, triste, lamentável, mas que realmente assola todo mundo nesse momento, não é? Não é muito diferente na Ucrânia, não é muito diferente na Rússia, não é muito diferente no México, não é muito diferente no Brasil, mas é muito complicado para que as pessoas consigam ter um mínimo bem-estar, e ainda mais se a gente associar tudo isso a uma situação de risco de guerra iminente, né? Aí, realmente, a gente entra numa seara muito explosiva e muito complicada. Agora, eu acho que ontem, quando eu falei que uma guerra total pode opor o Hezbollah a Israel, é porque nós estamos vendo indicativos de que essa é uma eventual possibilidade, inclusive dos interesses que querem assegurar que Israel não seja atacado futuramente, mesmo no caso de uma consolidação do seu domínio em relação à faixa de Gaza, tá? Porque isso é um fato, tá, gente? Eu já falei várias vezes com vocês sobre isso. Tem muita notícia que dá conta que uma eventual situação, né, de ataques aí à infraestrutura em Israel possa acontecer no momento em que a situação em Gaza eventualmente já esteja controlada, e muitos jornais dizem, olha, essa é uma janela de oportunidade para que Israel, entre aspas, resolva a questão do Hezbollah e do Líbano. Resolva a questão, até alguns ousam dizer, até a própria questão do Irã.